Nós vamos começar. Eu queria que alguém lesse para mim, por favor, 1 Coríntios 13, de 1 a 8, por favor. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como pranto que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão, o conhecimento passará. Quando a gente fala em servir na igreja, quando a gente fala de amar os irmãos e amar a igreja, sempre a gente pode cometer o erro de pensar que isso tem a ver com sentimentos, com afeições. É uma decisão. É a decisão de fazer o melhor pela igreja, fazer o melhor pelo Senhor, fazer o melhor que Deus te capacitou hoje. E que certamente amanhã será melhor e depois de amanhã melhor. Porque se um crente, um cristão, uma pessoa que serve ao Senhor, ao invés de melhorar no seu caráter, melhorar no seu trato com os irmãos, ele vai piorando, é um sinal de distanciamento do Senhor, distanciamento da palavra ou algum outro problema. Tá? Então, o que o amor tem a ver com isso? O amor não é uma questão de sentimentos, ele é uma questão de decisão de fazer aquilo que é o correto de ser feito. E qual é o correto? Ora, a Bíblia vai dizer nesse texto que o amor ele não é arrogante, ele não sente ciúmes da boa produção do outro, ele tem paciência, ele suporta, ou seja, ele dá condições do outro cada vez melhorar. Então, essa questão de trabalhar na igreja com o seu dom, no lugar que Deus te chamou, ou trabalhar servindo naquilo que você tem habilidade, tem talento, é uma dinâmica que, às vezes, é muito difícil. Porque a gente enfrenta três coisas. Nós enfrentamos o nosso ego, o nosso eu, enfrentamos o inimigo e enfrentamos o ego do outro. Certo? Sem contar a vontade de Deus, que às vezes é difícil para nós também. Então, se não houver essa decisão de amar acima de toda e qualquer coisa, amar ao Senhor e dedicar a sua lealdade ao próximo, à igreja, vai ficar muito difícil. Não interessa dom, talento, perfil, não interessa nada disso se a gente não tiver essa decisão, que não é fácil, tá? É só para a gente pensar um pouquinho. O que motiva a servir? Os dons espirituais ministrados sem amor não refletem o caráter de Deus, nem causam impacto no reino. Então, a gente pode ter duas coisas dentro da igreja. Ocupação, que é servindo sem amor, e ministério, que é servindo com amor. Ou seja, com lealdade ao Senhor. Eu não consigo, não é possível. Eu posso ter o melhor dom, posso ser uma excelente professora, mas chegando à igreja sem amor pelo Senhor, não adianta, porque isso aqui, quer queira, quer a gente não queira, é espiritual. Não tem jeito. É necessário a comunhão com Deus através do Espírito Santo, é necessário comunhão com o texto bíblico, é necessário comunhão com os irmãos, senão a coisa não adianta, ela não flui. E é necessário trabalhar com o ponto de vista do amor. Eu posso saber quem eu sou, meu perfil, meus dons, tudo bonitinho, mas se eu não tiver essa decisão por amar ao Senhor, não interessa. Vamos pensar aqui mais um pouquinho. Motivo de servir. Ocupação, atitude que diz que eu tenho que fazer isso. Ou ministério, atitude que diz que eu quero servir a Deus. Então, às vezes, se na sua cabeça eu tenho que ir à EBD, eu tenho que ir ao culto, eu tenho que dizimar, eu tenho que trabalhar na igreja, então, converse com o Senhor.
pergunte para Ele no seu coração se você não está ocupando a sua vida com as coisas de Deus ou se você ainda não ama o suficiente, se não é uma questão de, olha, alguém disse para mim que eu tenho que fazer e se eu não fizer, eu vou para o inferno. Então, é uma questão que a gente precisa pensar com cuidado. Preocupado em servir para quê? Na ocupação, somos motivados pelo que os outros vão dizer se eu não servir, ou se eu não fizer parte desse ministério, ou se não me dedicar meu tempo. No ministério, servimos porque temos comunhão íntima com Deus, sendo Ele mesmo o único espectador a quem buscamos agradar. Existem duas coisas. O que as pessoas vão pensar de mim? Às vezes, a gente fica meio incomodado com o que o outro vai pensar. Na igreja, eu estou fazendo para o Senhor. É óbvio que é Deus quem faz essa avaliação. Também não posso chegar, estou fazendo para o Senhor e, se vocês não quiserem, é problema de vocês. Eu estou fazendo para o Senhor, Ele que está vendo. Também não é assim. Existe um equilíbrio em todas as partes. Eu estou fazendo para o Senhor, eu tenho que fazer o meu melhor. Eu posso, é um privilégio fazer o meu melhor, porque eu sou habitado pelo Espírito Santo, mas existe uma questão ética, existe uma questão comunitária, existe outras pessoas, e tudo isso precisa ser adequado. Mas é sempre fazer essa avaliação. Por que eu estou fazendo tal atividade dentro da igreja? Ocupação ou ministério? Eu me ocupo porque os outros, sou igual a todo mundo, ou eu estou buscando servir ao Senhor com o melhor que eu tenho? Ocupação. A ocupação tenta fazer o mínimo necessário e cumprir o menos possível. Ministério. No ministério, somos servos disponíveis para ir além do que prescreve nossa obrigação. Mentalidade. Tem uma mentalidade sobre o ministério que diz: ocupação. A ocupação visa promover a sua própria agenda e ainda pergunta: o que eu ganho com isso? Ministério. Os servos olham para o alto e perguntam: Senhor, o que tu queres de mim? Como minha vida pode te honrar? Como posso fazer diferença hoje pela forma que tu me capacitaste? Então, eu tenho uma atitude correta. Na ocupação, eu vou sempre fazer o mínimo. O mínimo do mínimo, por quê? Porque eu vou fazer aquilo que dá para fazer. E no ministério, eu vou ir além do que eu tenho condições. Por quê? Porque o amor, ele sempre vai além. Eu quero fazer o meu melhor, né? E o outro, a questão da mentalidade. Uso para promover a minha própria... Visa promover a sua própria agenda e ainda pergunta: o que eu ganho com isso? Então, às vezes, a gente dentro da igreja, eu não estou ganhando nada com isso, só estou ganhando pancada. Crente, se for trabalhar na igreja direitinho, ele vai levar muita pancada, porque a gente vai enfrentar o inferno, a gente vai enfrentar o nosso ego e vai enfrentar outras coisas. Então, não tem jeito, a gente vai apanhar. Se eu não tiver essa consciência, eu não fico, porque é dolorido. Né? A questão do serve com o espírito de. Na ocupação, quando trabalhamos por mera ocupação, olhamos para o que fizemos e dizemos: olha o que eu fiz, eu tenho algo a contribuir, sou especial, eu. No ministério, diz: Deus fez isso, Deus me deu o dom e me encheu de espírito para exercitá-lo. Deus me usou para tocar a vida de alguém. Então, existe também uma questão de um espírito interno, uma intenção interna. Quando eu, é sempre muito complicado, porque vai dizer da questão do meu egoísmo. E quando a gente tem aquela ideia de que Deus é quem faz tudo, a gente tem o privilégio de servir ao Senhor na casa dele, porque Ele nos capacita e Ele nos sustenta. Não dá para olhar isso de outra forma. Os resultados são: crentes motivados pela mera ocupação tentam se edificar e chamar a atenção para si mesmos. E, no ministério, o servo diz: não olhe para mim, estou feliz em servi-lo, dê glória a Deus, Ele é maravilhoso. Então, o amor, a lealdade ao Senhor, a lealdade à igreja tem a ver com isso, em fazer uma divisão muito clara. Se eu estou me ocupando, indo no clube, ou me ocupando da igreja, se eu estou consumindo as atividades da igreja, ou se eu estou realmente servindo ao Senhor.
Qual a sua motivação para servir? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Então, a nossa motivação ela é o nosso principal combustível depois da habitação do Espírito Santo. Onde devo servir? A gente vai falar sobre um tema que hoje eu só vou começar a falar sobre ele, e no dia que vocês tiverem um questionário sobre tentar descobrir qual é a paixão ministerial, é que vão surgir muitas dúvidas, e aí a gente vai tentar sanar, porque de tudo que tem na rede ministerial, essa é a parte mais difícil. É onde as pessoas encontram mais dificuldades, é encontrar a sua paixão. A paixão ministerial é um desejo dado por Deus que nos incentiva a fazer a diferença em um determinado ministério. Veja bem, sempre que a gente fala da palavra paixão, nos remete a sermos apaixonados por algo, pelo filho, pelo marido, pela esposa, nos remete a sentimentos arrebatadores. Aqui, porque isso a rede ministerial é um fast food americano, a gente tem que entender isso, né? Mas existe algo em você, cristão, dentro da igreja, tá, gente? Que envolve o reino de Deus, não necessariamente as quatro paredes da igreja, mas que envolve o reino de Deus, que você ama, que quando você pensa naquilo, é algo que você ficaria... por exemplo, a primeira pergunta gira em torno assim: se você fosse fazer algo que tivesse certeza que não falharia para o reino de Deus, o que você faria? Essa pergunta para mim é assim: se eu pudesse, todas as pessoas conheceriam Bíblia de Gênesis a Apocalipse, versículo a versículo, no mundo inteiro. Não é a pessoa ter acesso à Bíblia, ela realmente conhecer. Porque isso é o que mexe o meu coração. Percebam, existe algo dentro do nosso coração que, no que se refere à igreja, é o que eu amo fazer. Corta cabelo muito bem, mas você gostaria de ficar a vida inteira cortando cabelo dentro da igreja? Porque poderia ser, não teria essa questão, não teria problema. Mas eu quero que vocês comecem a pensar sobre isso. O que no que se refere ao reino dos céus, move o seu coração, que é aquilo que te chama a atenção, mesmo que você não realize aqui. Se você pudesse fazer algo que não ia ter erro, não ia falar, não ia falhar, não ia dar errado, que você faria e queria dar certo, o que você faria? Começa a pensar sobre isso. Outra coisa, qual é o assunto sobre o qual... Não vale futebol, tá, gente? Meninos, tá? Não vai... Brincando, até vale futebol. Qual é o assunto sobre o qual você falaria 24 horas sem se cansar? Você falaria sobre música? Não, pode ser não. Tem que ser. É isso que eu estou perguntando. Você falaria sobre Jesus Cristo ou sobre Bíblia? Eu é sobre Bíblia. Veja bem, gente, isso aqui não é uma questão ética. Eu tenho que falar sobre Jesus, porque senão eu não sou muito crente. Não é isso. É qual é o assunto. Jesus é o meu objeto de amor, mas se eu tiver que falar sobre Jesus o dia inteiro, eu vou começar em Gênesis. Olha, quando Deus falou assim, 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 eu vou explicando ele todinho na Bíblia inteira, porque o meu negócio é ensino. Eu gosto da Bíblia. Para mim, não tem nada melhor do que Bíblia. Agora... o pastor gosta de falar de Jesus Cristo e buscar Jesus Cristo dentro do texto bíblico para as pessoas conhecerem Jesus. Eu quero explicar ele na Bíblia todinha. Por isso que eu sou ruim de evangelismo. Eu sou para depois. Para o evangelismo, para mim, é complicado. Qual é o assunto que você falaria 24 horas sem parar? Sobre filhos? Perfeito, está vendo? É um tópico. Falar sobre filhos. Vocês estão vendo que são assuntos variados. Por quê? O que move o nosso coração, porque, veja bem, eu posso amar o trabalho dentro da igreja, né? Eu posso dedicar a minha afeição a isso, mas precisa ser algo que realmente esteja dentro das minhas afeições. Não é só uma questão ética e intelectual, é uma questão que envolve também os meus sentimentos. Então, eu gosto de falar sobre esse assunto, ele me dá prazer, eu gosto de fazer tal coisa e aquilo me dá prazer.
E eu não me canso de fazer. Então, eu conseguiria ficar muito tempo fazendo determinada coisa. Isso é um indicativo de paixão. Mas existe uma série de perguntas que a gente precisa fazer e que vai ser respondida. Vocês só vão conseguir encontrar um pouquinho na hora que chegar o questionário da paixão. Tudo bem, gente? Tá? Então, eu quero que você vá orando, falando com Deus, para que Ele te mostre aonde Ele quer que você esteja. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e vive tranquilo. Deleita-te no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. A questão aqui, a gente sempre pensa nesses versículos em questão de bênção, né? Tudo, Deus vai fazer tudo o que era possível. Mas olha só, deleita-te no Senhor, confia nele, e Ele considerará os desejos do teu coração. Pode ser também que existe algum desejo no meu coração em relação à casa do Senhor, ao reino do Senhor. Isso não é só uma questão particular que eu vou viver para a minha vida. Olha, Deus vai conseguir os desejos do meu coração para que eu fique assim, assim, assado. O desejo do meu coração, por exemplo, de fazer uma... Eu falo, gente, só 2 cirurgias plásticas, uma no rosto, outra no resto. E ele não decidiu ainda, que ele, né? Só 2. Não é, pastor? Já resolveria tudo, mas esse desejo ele não fez. Mas existe o desejo de ensinar pessoas e ele tem feito isso na minha vida. Então, deleita-te no Senhor, busca dentro do seu coração aquilo que é um desejo, e entrega isso na mão do Senhor, porque provavelmente Ele vai te ajudar em relação ministerial. Mas quando aprove a Deus que, desde o ventre da minha mãe, me separou e me chamou pela sua graça, a revelar seu Filho em mim, para que o pregasse aos gentios, não consultei carne nem sangue. Paulo, quando ele vai ao Senhor e o Senhor se revela a ele sabia de tudo, sabia que Deus sabia do coração dele, e ele se entrega ao Senhor, e Deus o chamou para pregar aos gentios. E ele faz disso o seu chamado, a sua estrutura de vida, servir ao Senhor pregando aos gentios. Enquanto Pedro servia ao Senhor falando para os judeus, né, Paulo falava aos gentios, pessoas que não tinham a linhagem israelita. E ele fez disso o seu ministério, o Senhor chamou ele para isso. Então, isso não é diferente conosco. A diferença é que a gente não tem que escrever um texto bíblico, fazer o que Paulo fazia, mas nós também somos chamados para atuar dentro de algo que fala o nosso coração. Tudo bem? Por exemplo, sou apaixonado por crianças. Quero trabalhar com crianças na igreja. Crianças pequenas, filhos de pais solteiros ou crianças problemáticas? Criança, mas qual tipo de criança? Ou, aqui embaixo, olha, a pessoa tem paixão por alcançar os perdidos. Quais são? Todos eles? Famílias e amigos, vizinhança, colegas de trabalho e crianças. Qual é? Eu tenho o dom de... A minha grande paixão é levar Jesus Cristo, mas qual é o público que eu tenho mais facilidade? O público que eu amo? Trabalha com as crianças do IBP Feliz, certo? De repente, outra pessoa quer trabalhar com adultos, ou trabalhar com idosos. Então, eu posso gostar de um grupo de pessoas, crianças, mas eu preciso pensar em algumas definições. Que tipo de criança? Criança é bebê? Crianças de 5 anos? Crianças ali de 12 anos? Qual a faixa etária com a qual eu me lido melhor? Não, eu gosto de trabalhar com adolescentes. Os meninos ou as meninas ou o grupo? Ah, não, eu gosto de trabalhar com adolescentes, meninas que ficaram grávidas. É um outro público, uma outra necessidade, uma outra questão. Então, a gente precisa pensar um pouquinho sobre esse assunto que chama muito a atenção no nosso coração e que eu tenho uma grande preocupação e que eu tenho um grande desejo de atuar. Isso vai ser um indicativo de paixão. Tá ok? Que a gente vai fechar esse assunto no dia que tiver o questionário para vocês responderem. Paixão ministerial. Uma parte importante na descoberta do seu perfil de servo é a compreensão de sua paixão ministerial. Quando você tem uma paixão por determinada área de ministério, estará mais entusiasmado e motivado a servir. Então,
Eu coloquei isso aqui antes, para depois, quando você for responder o questionário, a gente vai voltar nesse tema de novo. Ora, enquanto considera as suas respostas, complete o questionário individualmente, não há respostas certas nem erradas. Então, assim, existe uma questão. Eu tenho uma grande preocupação com crianças que têm necessidades, crianças de rua. É uma preocupação minha, mas esse não é o público com o qual eu amo trabalhar dentro da igreja. Tá? Não tenho. Para mim, isso é escrever com a mão esquerda, é muito difícil para mim. A minha paixão dentro da igreja é trabalhar com pessoas semi-analfabetas, pessoas que sabem ler e escrever, mas não sabem retirar a informação do texto. Esse é o público que eu amo, especialmente pessoas um pouco mais velhas, mulheres mais velhas. É o público que eu amo trabalhar. Certo? Mas, então, a gente precisa considerar, eu ter a ética de ter uma preocupação com determinado grupo é uma coisa, mas amar determinado grupo é outra história. Não se preocupe se você pode ou não concretizar sua paixão, nem como isso será feito. Complete o questionário como se não houvesse nenhum obstáculo para a realização dos desejos do seu coração. Então, comece a pensar, não, mas eu amo fazer aqui, cantar música, como é que fala? Erudita. Não, fazer um grupo de músicos que tocam música erudita dentro da igreja. Não se preocupe se essa é a sua paixão, não se preocupe se isso vai ser realizado ou não. É só a ideia de fazer o questionário da forma mais livre possível, sem amarra, mas isso não vai dar, mas a igreja não comporta. Não é pensando nisso. A gente precisa responder esse questionário de uma forma que seja livre no nosso coração, para que você consiga ir refinando devagarzinho e refinando as respostas até que chegue no objetivo. Tudo bem? Outra coisa é estilo pessoal. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Todas as tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Os meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes que qualquer um deles viesse a existir. Estilo pessoal é dado por Deus. Não há estilo certo ou errado. O estilo pessoal responde à pergunta: como devo servir? O que é estilo pessoal? Um é introvertido, outro é extrovertido. Não tem isso? Não tem aquele ogro legal? Já viu aquela pessoa que ele é meio ogra, sim, que ele é meio atrapalhado, mas é uma pessoa de coração bom, com qual a gente convive? Então, todos nós temos um jeito de ser que é particular de cada um. Tem pessoa que fala sorrindo, tem pessoa que fala mais sisudo. É um jeito de ser, e isso não está certo ou errado. É o jeito que Deus nos criou. Certo? Uma pessoa que trabalha com teatro, que se apresenta teatralmente, ela não pode ser muito tímida. Ela tem que ser um pouquinho mais extrovertida, porque senão não vai conseguir. Correto? Então, esse jeito, cada um tem o seu. Agora, dentro da igreja, a gente tem essas questões também. O que acontece? Como é que eu vou descobrir o meu estilo? Existem algumas coisas, a gente vai falar sobre estruturado e não estruturado, e uma pessoa que gosta de pessoas ou aquela que gosta de projetos. O que acontece? Vamos lá. Motivado por tarefas e motivado pelas pessoas. Então, existe aquela pessoa que, quando você dá a ela um objetivo, um projeto, ela vai se mexer, vai organizar e o projeto vai ser feito, não é isso? E, se você estiver na frente, ele passa por cima de você para fazer o projeto. Não é? Já viram assim? Tá? E existe aquela pessoa que você dá um projeto na mão dela, mas ela fala assim: mas fulano vai ficar triste. Não, mas fulano vai ficar muito legal. Como é que eu faço para envolver ciclano? Que é aquela pessoa que ela é motivada por lidar com pessoas. E a gente precisa fazer essa divisão, porque
Uma coisa é a ética bíblica, é a palavra bíblica que fala que as pessoas são mais importantes. Isso é separado. Sempre, se eu tiver que escolher, as pessoas são mais importantes e a gente não discute isso. Só que a igreja tem projetos. Existe um projeto chamado Louvor, existe um projeto IBP Feliz. Então, essas coisas elas têm uma parte administrativa que precisa caminhar. Certo? Então, alguém tem que ser o responsável por separar material, por decidir quais as músicas que serão tocadas, ensaio, os instrumentos. Existe um projeto, uma questão que envolve a produção daquilo. Então, qual é o produto do Ministério de Louvor? Trazer só música? Não. Ajudar com que o nosso coração, os nossos sentimentos, as nossas afeições sejam entregues a Deus antes da pregação. Para que, quando eu chegue diante do Senhor, para que, quando o Senhor comece a falar pela pregação, eu já esteja menos triste, menos eufórico, mais calmo, para que a palavra entre e possa fazer o que precisa ser feito. Então, existe um produto que precisa ser produzido por aquele ministério, que alguém tem que tomar conta desse projeto. Não tem jeito. O ministério com crianças. Vai ter material, vai ter lanche, quem é o professor, está limpo o espaço, não está limpo, tem brinquedo, não tem brinquedo. Todas essas coisas precisam ser organizadas. E se eu colocar alguém que só cuide de pessoas, provavelmente vai começar atrasado, não vai ter todo o material, as coisas vão começar a dar errado. Por quê? As questões práticas elas vão dar errado. Porque eu sempre tenho mais preocupação com a pessoa de não ferir ou de deixá-la bastante à vontade do que colocar regras. Sim ou não? Concordam ou discordam? Tá? Então, existem os dois lados. E eu preciso saber o que me motiva a trabalhar, com o que eu lido melhor. Com um projeto ou com as pessoas. Por quê? Porque se eu for... Imagine assim, você ter como líder uma pessoa que é motivada por projetos, que tem o dom de administração, que é extremamente organizado e que tem zero misericórdia. Certo? Quando um membro do ministério dele chega atrasado, pá, certo? Aí, ou você tem um líder que é pessoas que tem o dom da misericórdia no alto, que tem o dom do encorajamento no alto, certo? Aí, os liderados são pessoas por projeto. Vai ser uma encrenca, vai ser um problema, porque a gente vai ficar se degladiando. Poxa, eu chego no horário, o líder não chega. A gente organiza tudo, o líder é sempre desorganizado. Então, é um problema, porque se a gente não se compreender, aqui entra a questão da motivação. Se eu vou servir ao Senhor e eu sei que ou meu líder ou o liderado é muito diferente de mim e ele pende por um lado do ministério e eu vou para o outro lado, então eu sei que o olhar dele é importante. O olhar de quem vai cuidar da parte prática é importante. E o olhar daquele que olha para a pessoa também é importante. Então, nós dois vamos caminhar juntos. Eu vou perguntar para ele, olha, isso precisa ser resolvido, olha, aquilo, se a gente fizer dessa forma, tal pessoa vai ficar magoada. Vamos conversar com ele primeiro e ver o que pode ser feito. Tudo bem, gente? Ficou claro isso aqui? Então, existem pessoas que têm mais facilidade de lidar com pessoas, Deus o criou de forma em que, naturalmente, ele tem facilidade de lidar com pessoas. E o outro que é mais fácil para ele lidar com as coisas práticas, com as questões de projeto. Enquanto ele entrega, eu vou falar para uma outra parte. Estruturado e não estruturado. Veja bem, não é desestruturado. O que é uma pessoa estruturada? Você já viu, e não é toque, tá, gente? Não é toque. Você já viu quando a gente vai numa biblioteca e você tem, primeiro é por assunto e depois é por ordem alfabética? Tá?
A gente, às vezes, vai numa loja de roupas, você vê que está PMG e está por cores, certo? Isso é uma forma de organização, certo? Então, existem pessoas que precisam de uma ordem para tudo que faz. Então, se você... Minha mãe, ela vai estender roupa no varal, é tão bonitinho, porque ela põe as roupas maiores no canto e vai pôr nas pequenininhas assim. Então, fica uma coisa meio arredondada quando ela põe o varal no alto, porque ela põe as peças grandes na ponta e vai pôr nas pequenininhas. E assim, eu e minha irmã, a gente tem essa mesma mania, porque fomos ensinados assim. Mas existe aquela pessoa que, quando ela está num ambiente... tudo dela tem uma certa ordem para ser guardada, certo? E ela segue esse tipo de ordem. 1, 2, 3, 4, branco, cinza, e por cores, que nem caixa de lápis de cor. Ou, por exemplo, títulos A, B, C, D, ou por temas. E a gente fala assim, não, mas isso é para trabalho. Não. Essas pessoas que são assim, quando você abre o guarda-roupa dela... tem essa organização, certo? Ela está concordando comigo ali. Eu e ela somos assim. Na minha casa, se você chegar no meu guarda-roupa, camiseta branca, camisetas amarelas e laranjas, camisetas vermelhas, cor-de-rosa clara, cor-de-rosa... é tudo separadinho por cor. Se tiver tudo apagado, eu ponho a mão, eu sei qual é a roupa. É o meu jeito. E não é toque, porque se não tiver lá, eu vou ficar louca. Não fico. Eu bagunço de vez em quando, depois eu vou lá e arrumo. Mas, quando eu posso arrumar, eu deixo tudo numa ordem, que aconteceu qualquer coisa, eu vou lá e pego, não preciso ficar procurando, é o meu jeito. Agora, existe aquela pessoa que a ordem dela não ter ordem. Certo? Não é uma questão de ordem, é uma questão de necessidade. Então, por exemplo, você vai na cozinha da pessoa, tudo que ela precisa no dia a dia está em cima aqui, para ela já pegar. Ela não guarda dentro de armário. Então, os temperos ficam num canto, vai fazer comida, já pega ali, ela não guarda dentro da pia ou não guarda dentro de um armário. Quem é estruturado, a pia, o fogão, terminou de fazer tudo, tudo fica assim, limpinho, não tem nada. Mas quem é não estruturado, ele tende a usar coisas de forma mais prática nesse sentido, de deixar tudo à mão. Ou ele ter uma organização que é dele. Ele mexeu em várias coisas no mesmo dia, então ele vai colocando. Amanhã, quando ele vem aqui, ele não vai procurar por ordem. Não, ele sabe que ele colocou ali. E se está no cima ou embaixo, ele também sabe. Está ali, naquele monte de coisa. Para o estruturado, ele vai falar assim, é uma bagunça, deixa eu separar por temas. Não mexe, porque eu pus na ordem que eu vou usar. Certo? Então, não é a pessoa desestruturada. Desestruturada é a pessoa maluca. Não estruturada é aquela pessoa que não se organiza de uma forma linear, de uma forma como que mantém um padrão, 1, 2, 3, é algo da cabeça dele conforme a cabeça dele é hoje, certo? Então, você vai olhar o guarda-roupa, calças tudo amontoado aqui, camiseta tudo amontoada ali, certo? E blusa tudo amontoada ali. É blusa de frio, de calor, blusa de sair, blusa de ficar, blusa de fazer faxina. Não, aqui é blusa. Nós não, a gente separa tudo, não é isso? Certo? É um outro jeito. E por que isso é importante? É também importante porque, se você tem 2 pessoas extremamente estruturadas no ministério, vai estar tudo organizadinho. Agora, se você tem 2 pessoas não estruturadas, meu Deus, no dia do evento, corre, corre, pega, 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 vai, vai, vai. Não é isso? Esqueci isso, esqueci aquilo outro. Então, é sempre importante que eu saiba como o outro funciona, para que, no momento em que ele tiver que fazer alguma coisa que eu sei que talvez ele não funcione do meu jeito, eu possa auxiliá-lo. E, mais do que isso, eu não vou ficar nervoso, bicudo, brigando o tempo todo, reclamando. Porque uma coisa, gente, é muito importante. Quando eu sei como o outro é, eu consigo compreendê-lo. E quando eu compreendo, eu não sinto raiva. Certo? Então,
a gente já está tirando da mão do inimigo um monte de coisa ruim. Ele não vai poder usar aqui encrenca em dia de evento. Por quê? Eu sei o que esperar do outro e o outro sabe o que esperar de mim. Amém? Então, é muito importante que eu entenda que tipo de estrutura eu tenho. Se eu sou um não estruturado, eu vou irritar o estruturado. Se eu sou estruturado, eu corro o risco de ficar pegando no pé do não estruturado. Então, eu corro o risco de ser o chato do momento. Certo? Então, eu preciso ter essa regulação. Tá bom? Como você se organiza? Como você se motiva? Como você se organiza? Pensou aí? Todas as suas coisas são organizadinhas por algum item ou você usa conforme a possibilidade? Guarda, está tudo limpo e guardado. Agora, não abre a gaveta, porque não abre o armário, porque vai cair tudo em cima de você. Você é assim? Sim ou não? Cada um tem um jeito. O que te motiva? Você, quando vai fazer um evento na igreja, você fica motivado porque vai encontrar os irmãos? Ou você fica motivado porque a igreja vai fazer alguma coisa? Aí, com vocês, está o questionário. Então, vocês veem aí que tem de 1 até 5. A pergunta, como você se organiza? Nas férias, prefiro ser espontâneo ou seguir um plano fixo? Se você prefere ser totalmente espontâneo, é 1. Se você gosta de ser espontâneo, é 2. Se nem lá, nem cá, o que der, deu, é 3. Agora, se você prefere um plano fixo e não abre mão disso, é 5. Se você prefere um plano fixo, mas aceita uma coisinha ou outra, é 4. Agora, se você prefere um plano fixo, mas também tudo bem se der coisas diferentes, é o número 3. Então, de acordo com o que você for mais, você risca. Tá? Tudo bem? Entendemos isso? Isso para todas as perguntas. Prefiro traçar diretrizes gerais, se você vai sair de férias, vou para Minas Gerais. Ou você vai fazer bem específico. Olha, vou visitar tal cidade, tal dia, vou gastar tanto de gasolina, tenho R$100, só posso gastar R$100 no dia, então melhor nem sair para viajar, não é, pastor? Então, como é que você prefere? Prefiro deixar opções em aberto ou resolver logo? Já decido logo, já sei para onde que eu tenho que ir, ponto, acabou. Prefiro projetos que tenham variedade ou uma rotina? Eu, Francisca, amo rotina. Para mim, a rotina ela é confortável, ela é segura e eu consigo me comportar muito bem. Quando eu tenho que sair da minha rotina, eu fico um pouco cansada. Minha cabeça não fica boa. Gosto de improvisar ou seguir um plano. Acho a rotina chata ou segura. Posso descansar e posso descansar. Aí a 7. Realizo melhor tarefas quando resolvo as coisas ao longo do projeto. Então, conforme as coisas vão acontecendo, eu vou resolvendo. Né? Ou, primeiro eu sigo um plano. Primeiro eu resolvo tudo que tem para resolver e quando eu entro no projeto já está tudo na mão. Ou eu entro no projeto, gente, esqueci, chama a Natalice para fazer não sei o quê. Não, chama o pastor. E aí, conforme eu vou fazendo as coisas, eu vou pedindo para as pessoas. Como que é você? Gente, não é uma questão de certo ou errado aqui. Tá? É o que você é. E aí você risca qual dessas e soma no final o quanto deu. Certo? Como você se motiva? Sinto melhor fazendo algo para pessoas ou estando com as pessoas? Você prefere ficar em casa e fazer o bolo e mandar? Ou você prefere ir lá comer o bolo junto com as pessoas? Eu prefiro comer o bolo sem as pessoas e não ter que fazê-lo, tá bom? Porque aí eu como o quanto que eu quero. Né? Quando estou realizando uma tarefa, tendo a focalizar no alvo ou focalizar nos relacionamentos. Fico empolgado quando avanço com o avanço de uma causa ou o sentido de comunidade. Sinto que realizei algo quando termino uma tarefa ou quando construo um relacionamento. É mais importante começar uma reunião pontualmente ou quando todos estiverem presentes? O que você prefere? Que a coisa comece independente de quem esteja? Ou não, gente, quando todo mundo estiver aí, a gente começa. Né? Veja bem,
o que eu quero que vocês, eu quero que vocês pensem, não pensem em questões éticas, é certo ou é errado. Pense no sentimento. Gente, que irritação, que era para ter começado às 6h e é 6h02, não começou ainda. Entendeu? Que você pense nisso. Tá? Não, gente, nossa, como assim? É 18h40, só passou 40 minutos, não começou ainda porque não deu, gente. Calma, vamos lá. Sabe? De boa na lagoa. Como são os seus sentimentos com isso? Não quero que você pense em questões éticas. Pense em sentimentos. Tá? Estou mais preocupado em cumprir um prazo ou em manter a equipe? Valorizo mais a ação ou a comunicação? Vocês estão vendo aí esse quadrado? Certo? A coluna AE, certo? Essa coluna que fica de números que ficam em pé, 7, 10, que estão em pé, você vai fazer um risco. Então, vou supor, ali, no caso, deu 12, ou de 11 a 13, ou 11, ou 12, ou 13. E aí ele passou um traço na horizontal. A letra O, que é o do primeiro questionário, ela é a linha horizontal. Então, quando você somar, a linha vai ser na vertical. E aonde que esses números, que essas duas linhas se encontrarem, ali tem o seu quadrante. Tá? O primeiro quadrado é tarefa não estruturado, ou seja, eu sou não estruturado, não me organizo de forma linear, mas eu prefiro a tarefa. Ou eu sou tarefa e totalmente estruturado, ou abaixo. Pessoas, eu prefiro pessoas e sou não estruturados, ou sou pessoas estruturado. Certo? Tudo bem, gente? E aí, quando você chegar neste ponto, você vai ter, como é que fala? Mais ou menos, se você gosta de pessoas, pode acontecer que os dois dê no meio, sabe? Assim, bem perto. Porque existem algumas pessoas, eu não sei dizer se é por experiência de vida, porque Deus já tratou bastante, existem algumas pessoas que conseguem trabalhar bem com pessoas e com as tarefas de um modo geral. O pastor provavelmente deve ter essa possibilidade. Por quê? Porque a gente aprendeu muito, apanhou, né? Então já tem um pouco mais de paciência, já tem um pouco mais de calma, já não fica muito irritado quando as coisas não dão tão certo ou quando as pessoas perturbam a vida. Então a gente já tem um certo equilíbrio. Então pode ser que dê quase no meio, mas em geral você vai estar ou no quadrante de cima, ou no quadrante de baixo, ou à direita ou à esquerda. Tá ok? Vamos lá. Tarefa não estruturado. A pessoa gosta de diretrizes gerais, ajuda quando for necessário, é versátil, gosta de resultados concretos. Né? Então, a pessoa que prefere tarefa, mas ele é não estruturado, é aquela pessoa versátil. O que você pedir para ele, ele faz. O não estruturado tem essa facilidade, ele consegue lidar com coisas de última hora sem se estressar, sem bufar, sem fazer cara feia. Irmão, está faltando, a gente vai fazer um trabalho com crianças e, pasme, não compramos nenhuma balinha. Dá para você ir lá comprar 300 quilos de bala? Ah, irmã, tá, estou indo. Entendeu? E ele resolve, não fica bicudo, vai feliz da vida. O não estruturado ele tem essa facilidade. Tá? O estruturado, ele vai, mas depois, quando ele voltar, prepare o seu ouvido, que tu vai ouvir. Entendeu? Eu faço, mas sem reclamar não dá. Entendeu? Aí é pedir demais. Aí o milagre é muito grande. Tem o tarefa estruturado. Ele cumpre a tarefa, prefere seguir uma pauta, focaliza nos resultados e aprecia quando há direção clara. Então, a pessoa que é estruturada, ele fica extremamente inseguro
quando ele não tem uma linha para seguir. Veja bem, o fato dele ser estruturado não quer dizer que ele seja um líder nato ou que seja uma pessoa que consiga enxergar o todo. O estruturado, ele gosta de uma organização que dê a ele limitações. Então, você pode fazer isso, você não deve fazer aquilo. Você deve seguir essa linha e não pode virar à esquerda. Não, você deve virar à direita. Ele precisa de coisas claras. Nós, os pais que tivemos mais de um filho, normalmente a gente percebe que tem filhos que são assim e outros são assados. O não estruturado, ele fica inseguro quando ele não tem as informações necessárias. O que eu quero dizer aqui para você? Que, às vezes, aquela pessoa que no seu ministério, lá no ministério, ele fica, mas e isso? Mas e aquilo? E aquilo outro? Pode ser que essa pessoa seja uma pessoa estruturada e que ela esteja insegura por não ter todas as informações necessárias. E aí, o líder, se ele é não estruturado, ele fala assim, gente, calma, a gente vai resolvendo conforme vai aparecendo as coisas. A pessoa estruturada, ela vai ficar insegura. Entende? E aí é onde vai começar a fofoca. Você viu? O cara quer fazer um negócio, mas não sabe nem de onde vem para onde vai. Se eu sei que o líder ele é um não estruturado, e o líder sabe que eu sou um estruturado, há uma conversa antes. Olha, gente, eu não tenho tudo ainda por causa disso, disso, disso e disso. Nós vamos começar a pensar um projeto e vamos resolvendo algumas coisas ao longo do tempo, porque ainda não é possível ter todas as informações. Essa fala, ela já quebra um monte de barreiras e já prepara o ambiente para que Deus possa agir de melhor maneira. Por que é importante? Por que é gostoso pensar nessa forma? Porque muitos problemas que acontecem de relacionamentos dentro de um ministério, dentro da igreja, eles acontecem por isso, por jeito de ser. Não é por pecado. Mas o meu jeito de ser, quando não compreende o jeito de ser do outro, pode gerar o pecado. Então, quando eu consigo pensar, olha, o meu irmão pode ser que ele seja diferente de mim, e ele vê as coisas de um outro ponto de vista que eu ainda não estou enxergando. Ou, olha, o meu irmão é diferente de mim, então eu preciso fornecer informações que deixam ele mais seguro e mais tranquilo. Olha, o meu irmão ele não tem todas as informações, mas eu sei que ele está fazendo melhor. Ele não é um relaxado, ele só é o jeito de ser despreocupado, mais versátil, mais flexível do que o meu. E todas essas coisas são importantes. Tudo é importante. Lógico que a gente tem que falar a questão de ética, de fazer o seu melhor para o Senhor. Eu não estou entrando nesses méritos, eu estou dizendo de perfil e de jeito. Tudo bem? Então, se eu consigo respeitar o jeito de ser do outro, eu vou conseguir acalmar o meu coração e vou pecar menos. Eu acho que só por isso já vale muito esse negócio chamado rede ministerial, né, pastor? Né? Olha que bom. Vamos pensar aqui no próximo. Pessoas não estruturadas. Ele prefere situações espontâneas, relaciona-se bem com pessoas, gosta de conversar e tende a ser flexível. Então, assim, se você tem uma pessoa não estruturada, pessoas, e você coloca ele lá na porta para receber as pessoas, é bom, porque ele vai conversar, ele vai, como é que fala? Ajudar a pessoa a chegar, vai ser muito simpático. Agora, se você põe pessoas estruturado, aí a pessoa vem, oi, irmão, como vai? Ele fala, está começando o culto, senta, senta, senta. Ele não vai nem dar tempo, ele fala, dá tempo do outro cumprimentar. E aí o outro fala assim, puxa, irmão, nem quer me cumprimentar. Ele é mal educado. Não é. Ele está preocupado porque existe uma estrutura, existe um culto que vai começar. Enquanto o não estruturado, pode ser que o pastor está pregando, ele ainda está recebendo os irmãos. Ei, irmão, tudo bem? Entendeu? Certo? Então, você conhece pessoas assim, pastor? Então, a gente precisa ter essa paciência e saber qual é o meu lugar, aonde eu posso estar para não atrapalhar o todo, tanto de uma forma como de outra. Tá? E a pessoa que é não estruturada, que lida com pessoas, ela gosta muito de conversar, né, bater papo. Então, se, dependendo do lugar,
Sabe assim, quando a gente estava na escola, que a professora falou assim, você senta para cá e você senta para lá? Provavelmente era isso. Eram duas crianças não estruturadas que gostavam de pessoas. Aí elas ficam conversando, né? E aí não tinha jeito. A gente tem pessoas estruturadas, relacionamentos definidos, transmite calor humano, ambiente familiar e gosta de relacionamentos estreitos. Existem aquelas pessoas dentro da igreja que ele conversa com tudo e todos. Lá em Minas, ela sabia até o nome do cachorro, do filhote do cachorro, do amigo, do tio, que morava na cidade vizinha. Porque ela conversa com tudo e todos. Ela tem um grupo muito restrito de amigos, mas são sólidos, que acompanham a vida dela inteirinha. Por quê? Porque ela é estruturada, tudo tem que ser organizadinho. Então, às vezes, dentro da igreja, a gente tem aquelas pessoas que ele cumprimenta todo mundo, mas ele tem um grupo pequeno de amigos. Ele tem panelinha. Não necessariamente, gente. É uma pessoa mais estruturada que tem é o jeito de ser, ele se organiza dessa forma. Certo? Então, para você não ficar bicudo com ele, vai lá e abraça e beija ele. Quem sabe você não faz parte desse grupo também, não é não? Tudo bem? Então, o que a gente precisa perceber aqui? Qual é, eu acho que o foco de hoje? É a gente perceber que nós temos um formato. Nós temos coisas que são inerentes a nós, que nascemos com ela, que Deus nos criou, e que essa realidade pertence ao meu irmão também. E que, necessariamente, para que o corpo de Cristo possa funcionar bem, ele vai ser diferente de mim. Então, eu preciso ter paciência, eu preciso ter esse amor, eu preciso ter uma disposição interna de compreender o outro. Certo? Quando eu fizer isso aqui, e eu acho legal os casais fazerem isso, né? Porque aí você sabe quem é que bagunça o guarda-roupa e quem é que arruma o guarda-roupa. Que não é necessariamente a esposa. Né? Nossa, exatamente aí agora foi assim, revelador. Foi revelador agora. Né? Mas é isso. Agora, por que um é assim e o outro é assado? Porque simplesmente é folgado? Não necessariamente. Tem os folgados? Tem. Mas não necessariamente. Pode ser que a pessoa só seja diferente de você, certo? Então, você tem, irmão, você tem a organização para oferecer. Tem a flexibilidade para te oferecer. E é uma bênção. Essas duas coisas são ótimas, elas funcionam bem juntas. Quando um aceita o que o outro é. A grande questão é isso, né? A rede ministerial, das primeiras vezes que eu fiz, ela me ensinou a aceitar as pessoas como elas são. A gente sempre pensa em aceitação do outro do ponto de vista de erros e pecados. Mas isso mostrou para mim que existe aceitação do outro de perfil, de jeito. Que o que o outro faz não é necessariamente contra mim, mas é o jeito que ele faz. E é o jeito que ele consegue produzir melhor. Então, eu posso descer do meu pedestal e servi-lo com os meus dons, com o meu jeito, e fatalmente, de alguma forma, Deus vai conduzi-lo a me servir também. Não pesa. As coisas podem ser um pouquinho mais fáceis para todos nós.